Olá, pessoal. Sim, uma grande alegria estar aqui com vocês de novo. Depois de tanto tempo, né? Eu acho que mais de 6 meses sem subir esse palco aqui. Mas, meus irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que eu creio que está assim, afetando não só a igreja, mas o mundo, que é a Covid, a segunda onda da Covid. Na realidade, eu vou pedir a Deus até sabedoria agora, porque eu quero compartilhar, para que tudo que eu fale seja para edificação nossa, eu digo minha e de vocês. Então, meus irmãos, eu peço agora ao Espírito Santo que venha me guiar. Tudo que está na minha mente seja organizado, que está no meu coração, que não seja eu falando, Senhor. Seja o Teu Santo Espírito falando através de mim. Obrigado, Jesus. Mas então, não é só o nosso salão hoje que está talvez com 15%, 20% de ocupação. São muitas empresas que faliram, muitas famílias, muitas pessoas que estão em depressão, ameaçadas de perder emprego, quem não perdeu. Então é uma situação muito complicada. E nós temos já 7, 8 meses orando, pedindo a Deus que venha eliminar a Covid aqui da terra. Mas veio uma segunda onda, e eu fico pensando se só será a segunda onda. Será que Deus não tem poder para eliminar a Covid, esse vírus? Deus tem poder. Deus tem poder para fazer essa terra e tudo que nela há virar pó em 1 segundo. Porque todas as moléculas coexistem pelo poder, pelas leis físicas, químicas, biológicas, espirituais, que Deus criou. E basta Ele falar, chega, e nós deixamos de existir. Esse é o meu entendimento, e eu acho que é a realidade, a verdade. Então, a segunda onda do Covid, ela está a serviço de Deus ou ela está a serviço do diabo? É isso que eu queria que nós refletíssemos hoje. Como é que está o mundo, meus irmãos, hoje? O mundo ele está vivendo, isso não são conclusões minhas, são conclusões de pessoas que estudam sociologia. O mundo hoje é como uma criança desgovernada, sem nenhum controle. E com o aumento da população, fome, violência, insegurança, falta de ética, de moral, as pessoas estão perdendo o direito de ir e vir, e de pensar, falar, que não esteja de acordo com os valores e pensamentos deste mundo, do sistema desse mundo. Então, o que as Nações Unidas pensam como solução para essa terra desgovernada? Com uma população crescente, com o aumento da fome, precisamos parar de fazer filhos, de nos multiplicarmos. Nós temos que estabelecer mecanismo de controle. E como é que esse sistema, que se chama Nova Ordem Mundial, ou globalismo,
tem tentado implantar essa sua agenda? Primeiro, eliminando o conceito da família. Família criada por Deus. Fragilizando as famílias que hoje existem. A pornografia, a liberdade sexual, a facilidade de aborto, o divórcio, tudo faz parte de um plano estratégico do inimigo para acabar com a família. A legalização da união de pessoas do mesmo sexo é uma outra estratégia. Por quê? Porque eles não podem ter filhos. Eles podem adotar? Podem adotar. Mas se isso crescer, daqui a pouco criança adotada vai valer milhares de dólares. Então, a pergunta é, como controlar as pessoas? Controlando o modo que elas pensam. E como é que, aonde nós aprendemos a pensar? Nós aprendemos a pensar onde? Na escola, nas universidades, através do noticiário, nos programas de TV, nos filmes, nas novelas. É ali que esse é o nosso cenário de ensino para as nossas mentes, para nós pensarmos e agirmos. Uma outra forma de controlar as pessoas são estabelecer políticas econômicas e sociais que, num momento como esse, o Estado aparece como o salvador, o pai. Uma outra forma é eliminando a responsabilidade do autogoverno. Se nós cometermos falhas, um crime, se nós nos drogarmos, se nós fizermos sexo fora do casamento, não se preocupe, o Estado vai cuidar de você. Ele vai te dar medicamentos, ele vai te dar uma Bolsa Família, ele vai cuidar do seu filho se você não tiver condição de cuidar. Eliminando a responsabilidade dos pais de serem o supridor, governarem suas famílias, serem a fonte de suprimento, de alimento para os seus filhos, porque o governo dá comida. E na educação dos filhos, eles perderam o direito, ou estão perdendo o direito de educar seus filhos segundo seus princípios e valores. Porque nas escolas, eles já têm uma ideologia para ensinar seus filhos. E você não pode ir contra o que o Estado define que é certo ou errado. Tem uma relação de ações que essa nova ordem mundial, que o globalismo está implementando. Por exemplo, ridicularizando a palavra de Deus, desacreditando a palavra de Deus, insinuando que Davi, Jesus e outros personagens tiveram relações homossexuais, coisas loucas. E as pessoas que têm comichão no ouvido que não desejam obedecer, claro, aceitam essas teorias, porque aí eles não têm necessidade de obedecer uma coisa que não é bem assim. Esses valores que estão na Bíblia foram para o povo de Israel. Se aplicaram as leis só ao povo de Israel. Nós vivemos agora na graça. Então, como a Covid colabora nesse processo do globalismo? O medo, o pânico. Ah, você está querendo dizer que a Covid não é real? Claro que é real. Ou as pessoas estão nos hospitais, ou temos irmãos nossos que têm tido que tomar anti-inflamatórios e têm ficado de repouso. Isso não é real? Claro que é real. Mas o pânico
Ele tem servido para quê? Tornar investidores inseguros, investir em produção. Todo mundo quer agora aplicar no mercado financeiro, porque teoricamente é o mais seguro. Com isso nós temos o quê? Perda de postos de trabalho, não há geração de capital. As empresas pequenas, em alguns ramos, não conseguiram sustentar e outras estavam começando a respirar. E agora vem uma segunda onda. Desânimo total. Meu Deus, o que eu faço? O enfraquecimento dessas empresas facilita o quê? Que oligopólios venham da China ou de outros países e comprem. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na Argentina, eu tinha 19 anos de idade, com $100. Eu estava viajando de carona. Eu tinha eu já tinha 20 anos de idade. Com $100, eu troquei num câmbio e consegui 30 mil pesos. Com 30 mil pesos, eu comprei uma passagem aérea de Bariloche, Esquel, Bahia Blanca, Buenos Aires. Mandei fazer um casaco de antílope. Eu comprei várias coisas, fiquei hospedado em hotéis, comi em churrascaria de Bariloche. Antes de chegar na Argentina, eu comia coisas que eu ia no supermercado e fazia meu sanduíche. Porque eu saí do Brasil com $300. Então, no final da viagem, sobraram 100. Viajava de carona. E comprei uma passagem aérea para voltar. Então, vocês imaginam, numa desvalorização do real, nas empresas desesperadas, chega alguém e sai comprando. Com 30 mil pesos, eu era rico, eu fiquei rico. Isso está acontecendo hoje, aqui no Brasil e em outros países. O aumento de programas sociais está levando as nações a terem um déficit de 120% acima do que é produzido no país, na nação, ou seja, do PIB. O que significa isso? Significa que eles vão contraindo empréstimos às nações ou vão imprimindo dinheiro que chega uma hora que é impagável a dívida. E aí, você tem que recorrer a bancos mundiais e se submeter às condições deles, que ditarão o padrão, e os governos das nações serão como um governo de um ovo sem gema, sem clara, só de casca. Isso é chamado de teoria da conspiração. Ou é verdade? Vamos fazer aqui agora um teste da veracidade da teoria da conspiração. Você que está em casa, você que está aqui sentado, na sua mente você responda verdadeiro ou falso após eu ler cada item. O estilo de vida dos cristãos tem sido influenciado por uma cultura antibíblica, ou seja, filhos mais rebeldes, aumento da liberdade sexual, facilidade para o divórcio. Isso é verdade ou mentira? Segunda pergunta. Cristãos têm influenciado a cultura do mundo, de modo que temos leis, TV, cinema, com menos pornografia, menos incentivo ao sexo livre, ou sexo após o casamento, honra a pai e respeito a pai e mãe, a autoridade. Isso é verdade ou mentira? Cristãos têm influenciado e a cultura do mundo tem experimentado esse tipo de mudança? Líderes de grandes denominações cristãs têm relativizado a palavra de Deus de modo a torná-la menos restritiva,
menos desagradável aos seus membros. Isso é verdade ou mentira? No mundo, a maioria dos países tem reduzido o custo do governo, os governos têm se tornado menores, têm reduzido os impostos e vemos enriquecimento das famílias. Isso é verdade ou mentira? A ONU, OMS, blocos econômicos têm respeitado a soberania dos governos nacionais quanto a políticas de saúde, educação, livre mercado. Isso é verdade ou mentira? Se tudo isso não é verdade, ou algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus também não são verdade, não estão acontecendo, realmente isso aí que eu acabei de relatar se chama teoria da conspiração. Mas nós sabemos que isso é a verdade. Então, a questão é, qual deve ser a posição da igreja diante da segunda onda do Covid? Quando eu falo igreja, somos nós. Qual deve ser a nossa posição? Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, que no grego é deilos, que a tradução direta é medrosos. Então, quanto aos tímidos ou medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se essas duas escrituras são verdadeiras, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a posição da igreja diante a segunda onda do Covid? A resposta é não temer e perguntar a Deus: que bem o Senhor planejou com este mal? Como assim? Romanos 8, 28 não diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Então a pergunta que nós precisamos fazer a Deus: qual é o bem que o Senhor quer fazer no meio dessa situação? Existem, meus irmãos, 3 razões para as tribulações que nós enfrentamos. Primeiro, nossa desobediência à palavra ou ao planejar e executar planos sem aprovação de Deus. Exemplo, comprar uma casa que você não tem lastro, fazer investimentos em ações de empresas que não são éticas ou que não incorporam os princípios e valores de Deus nos seus produtos e serviços. Deixar o emprego, se casar sem ter condição de sustentar sua família. Essas questões devem nos levar a um arrependimento. A segunda questão de uma tribulação são as guerras espirituais, promovidas pelo diabo.
Como é que nós tratamos essa questão da guerra espiritual? Oração, sim, mas também fechando as brechas para que o inimigo não possa nos atingir. Terceiro, estaria Deus levantando uma barreira para nos fazer parar de caminhos que nos destruirão, ou seja, para que mudemos o estilo de vida e valores? Em Números 22, 21, nos relata que Deus usou uma mula para parar um profeta de um caminho errado que ele estava seguindo. Jó, ele acreditava que jamais um justo poderia passar o que ele passou. Ele tinha esse paradigma na cabeça, que se alguém sofresse alguma tribulação, é porque tinha pecado. Então ele questionava a Deus, o que eu fiz para merecer o que eu estou passando? E Deus queria quebrar um paradigma na vida do Jó, e nós como exemplo nas nossas vidas, sobre a soberania de Deus. Não nos cabe questionar a Deus. Então, qual a realidade da igreja hoje? Como é que uma igreja mede que ela está tendo sucesso? Quando possui muitos participantes nas suas reuniões. Quando ela constrói megas prédios para reuniões de milhares de pessoas. 5.000, 10.000. Quando tem um culto inspirador. Como receber uma injeção de vitamina na veia para passar mais uma semana ou quem sabe 15 dias. E os membros durante a semana, não pequem, evitem pecados. E ficam lidando com seus conflitos existenciais, relacionais. Pastores ocupam a sua agenda em gabinetes, numa fila gigantesca, para aconselhar sobre conflitos, não é para aconselhar que direção eu tomo. Eu estou ouvindo esse projeto de Deus, meu irmão, eu queria que você orasse comigo, para confirmar. Não. É para repetir, sempre tratar das mesmas questões pessoais e existenciais. Por acaso é essa missão que Jesus deixou depois de ressuscitar para a sua igreja? Isso tem alguma coisa a ver? Então, meus irmãos, enquanto o diabo está usando a Covid para cumprir a sua agenda de um governo mundial, que eu creio nisso, Deus está usando a Covid para despertar a igreja, a sua igreja, e levá-la de volta ao propósito para o qual ela foi criada, eleita. Qual é o propósito da igreja? Está lá em Mateus 28, 18 a 20. O Senhor Jesus declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse ide nos leva a pensar em ir para a África, ir para a China, pregar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram. Mas, na realidade, isso aí é só para 1%, até porque se todo mundo for para a China pregar o Evangelho, nós vamos morrer de fome.
porque ninguém vai estar produzindo comida, está todo mundo, nem dinheiro, nem capital. Porque mesmo na China você precisa comprar comida. Então, na minha opinião, esse ide nós devemos substituir por indo. No nosso do dia a dia, nós devemos ensinar e demonstrar a eficácia da palavra e do poder de Deus em nossas vidas. É indo, ensinando. 8 dias, 7 dias por semana. O que Jesus pediu foi um estilo de vida, não participação só de eventos. Nós nos reunimos domingo para celebrar, para contar testemunhos. Mas essa não é a meta única da igreja. A meta da igreja é ir fazer discípulos, ensinar o que Jesus ensinou, viver através desses discípulos, desses princípios. Aplicar, usar o poder e a autoridade de Deus, conquistada na cruz e compartilhada conosco. Então a pergunta é: como conseguir andar em obediência naturalmente? Será que basta ter a revelação de Romanos 12:2, que diz: não nos conformemos com este século, mas transformemos a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Cara, eu falei isso em 15 segundos. Se eu repetir isso 1000 vezes, isso é suficiente para andar naturalmente em obediência? Ter essa revelação de que a bênção chegar na minha vida se eu renovar a minha mente? Nós precisamos ir um pouquinho além do que esta revelação. Deuteronômio 6, de 6 a 9, dá detalhadamente como nós passamos a normalmente nos movimentarmos de acordo com Mateus 28. Diz assim: e estas palavras, Deus deu essa instrução para Moisés passar ao povo. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho. Lembra lá de Mateus 28, ide? Está aqui repetido, porque no Antigo Testamento, em Deuteronômio, está escrito: e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão. Quem já fez um nó aqui no dedo para não esquecer de alguma coisa? Te serão por frontais dos teus olhos, ou seja, é como aquele quarto de guerra daquele filme, em que a pessoa escrevia na parede ali tudo o que ia acontecendo. Chegamos às vezes nas empresas, as empresas colocam a missão, a meta, quais são os princípios, os valores, postado em várias paredes para que as pessoas não percam aquela missão de... E a mesma coisa nós temos que fazer com a palavra. Deus está falando para nós fazermos com a palavra dele. Porque ele diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, andando pelo caminho, com a mente renovada, guiada pelo Espírito Santo, de modo que tudo o que fazemos esteja alinhado e transmita os valores, o amor de Deus para as pessoas. Seja uma conversa, um conselho, um produto, um serviço ou um ministério.
Esse gráfico nos mostra que é indo e andando que é mais eficaz do que programas evangelísticos. Vocês veem aqui sobre ações responsáveis pela confissão de fé em Cristo. Nós vemos que cruzadas, eu vou para uma cruzada que vai ter lá na cidade X do Nordeste. Ela é muito menos eficaz do que os relacionamentos que nós temos. Mais de 80% das pessoas que aceitaram Jesus foi através de um contato, um relacionamento, de um testemunho de uma pessoa, um amigo. O que eu não vejo nesse gráfico, porque o diabo convenceu as pessoas que trabalham a maldição. Então, o mercado de trabalho, a igreja não devia, aquilo a gente só vai lá para trabalhar, receber um dinheiro e trazer o dízimo. O dízimo, sim, é santo, mas o trabalho é uma maldição. Então, ninguém pensa que o mercado de trabalho, durante 8, 9 horas por dia, nós temos a maior oportunidade de evangelizar através das nossas vidas, com um testemunho vivo. Na minha opinião, deveria ser a barra, porque com amigos nós temos, às vezes, algumas horas, mas por semana, no trabalho, nós ficamos 40, 50 horas. Cada líder de um departamento, de um setor, deveria se considerar um pastor. Porque se ele eliminar os conflitos na mente da sua equipe, ele vai ter mais produtividade. Então, meus irmãos, o mercado, por isso que a escola de negócios tomou meu coração, porque eu comecei a ver uma seara e nenhum trabalhador nela. Todos estavam dentro da igreja, das 4 paredes. Quem tem dificuldade de levar uma vida em obediência, conforme Deuteronômio 6. Eu gostaria de agora a gente compartilhar o Mateus, onde a gente... Aqui realmente é difícil, a gente não consegue ler, falta uma luz aqui, viu, Vitor? Então, Mateus 16, 21, 25, ele dá uma ideia onde está a grande dificuldade de nós vivermos a realidade de Deuteronômio 6. Diz assim: desde então, Jesus tinha acabado de dar o parabéns a Pedro, porque ele tinha tido a revelação de que ele era o Cristo, ok? Então, logo a seguir, nós temos esse diálogo aqui de Jesus com seus discípulos e a Pedro. Então, ele diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais do sacerdote e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Jesus começou a compartilhar o que ia acontecer com ele. E Pedro, tomando Jesus de parte, Jesus, chega aqui, que eu quero falar contigo. Começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, aquele que minutos antes ele tinha dito: bem-aventurado és ti, porque foi o Espírito que revelaste que eu sou Cristo. Olha o que Jesus diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quais são as coisas dos homens?
tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, obrigado. A concupiscência dos olhos, dos pensamentos, a soberba da vida. Tudo que há no mundo é uma vida focada em realizar os próprios desejos. Isso é a agenda do mundo, dos homens naturais, mas não pode ser a agenda dos filhos de Deus, porque Deus tem outro propósito para nós aqui na terra. Então disse Jesus, concluindo o que eu estou falando, aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, renuncie a sua vida de satisfação de desejos, tome sobre si a sua cruz, ou seja, obedeça e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, acha-la-á. Opa. Então, quais são as coisas de Deus que Pedro não compreendia? Que Jesus só fazia o que ele via o Pai fazendo. Jesus só fazia o que Deus ordenava ele para fazer. Jamais Jesus fez a sua vontade. Porque a palavra de Deus diz que ele esteve sujeito aos mesmos desejos que nós. Mas ele tinha uma agenda, ele tinha uma missão aqui na terra. Quando confessamos a Jesus Senhor de nossas vidas, nós dizemos com a nossa boca: eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Nós devemos agir, passar a agir no caminho, ou seja, na obediência. Até porque Jesus é o cabeça, você não pode, como corpo de Jesus, andar numa direção e Jesus em outra. Então a questão é, como eu uso a minha vida, meus dons, meu dinheiro e tudo que eu possuo para servir ao próximo e a Cristo na expansão do seu reino. E eu fazendo isso, eu tenho certeza que a paz, a alegria, a bênção, a saúde, o lucro, a promoção me perseguirão. Eu não preciso perseguir a bênção. As bênçãos é que tem que correr atrás de mim, para que a palavra e a justiça de Deus se cumpram. Eu não dou o dízimo e as ofertas para ser, mas sim porque eu sou abençoado e sou obediente à palavra de Deus. Para tratar dos negócios de Deus, na terra nós precisamos lidar com 3 questões. Primeiro, servir a Deus irá atrapalhar meus planos e desejos pessoais? Servir a Deus irá me abençoar? Servir a Deus irá me transformar na pessoa que Deus planejou que eu fosse antes da fundação do mundo? Em qual dessas 3 questões você vive hoje? Eu diria que 99% dos bons cristãos vivem a segunda realidade. Eu sirvo, porque se eu servir eu vou ser abençoado. Mas Deus, Ele quer que nós sirvamos para sermos transformados e sermos um agente de transformação no destino que Deus nos colocar.
Fomos criados por Deus para ser canal de bênção na vida das pessoas. A graça da salvação, só Jesus. A remissão de pecados, só Jesus. Mas todas as outras bênçãos, nós podemos compartilhar. E Deus espera que nós compartilhemos. Conclusão. Covid-19. A segunda onda do Covid-19 está a serviço do diabo, sim, para matar e destruir. A pergunta é: o que Jesus espera da sua igreja na segunda onda do Covid? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não mandou a Covid para a terra. Mas o mal que o diabo intenta fazer, Deus usa para fazer também o bem. A conclusão, meus irmãos, é que Jesus espera de nós, da igreja, da liderança das igrejas no Brasil e no mundo, arrependimento, realinhamento da missão e propósito das igrejas locais com a missão e propósito da Igreja Universal. Não é a Igreja Universal do Bispo Macedo, é a Igreja Universal de Cristo, onde todos os santos estão no mundo agora, de alguma forma, com oportunidade de servir. Então Jesus espera com essa Covid que nós nos arrependamos de uma vida limitada em Cristo e mudemos de atitude. Ou seja, de uma vida centrada em viver conflitos pessoais, luta contra o pecado, deixando o sistema do mundo livre para definir o que é certo e errado, para uma igreja com uma vida centrada em servir ao próximo e transformar o mundo atual no mundo que Deus planejou. E o que eu preciso dizer é: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso precisa se tornar uma realidade. A minha vida cristã precisa deixar de ser centrada em mim para ser uma vida centrada na vontade de Deus, em Cristo. Ou nós passaremos a nossa 30, 40, 50 anos vivendo os mesmos probleminhas, conflitos. Deixa Deus cuidar dos seus problemas, das suas ansiedades. Cuide das coisas de Deus, dos negócios de Deus aqui na terra. E o maior negócio de Deus aqui na terra são as pessoas. Ele perguntou a Pedro 3 vezes: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Mas as ovelhas precisam comer. Nós precisamos de recursos para comprar remédio, comprar comida, comprar roupa. Então o trabalho, meus irmãos, não é uma maldição. O mercado de trabalho está à espera dos cristãos, ansioso pela manifestação dos cristãos, para encontrar soluções. E na palavra de Deus há solução. Eu não convido vocês para fazer escola sobrenatural, escola de negócio. Eu convido vocês para fazer 10 vezes, porque tem 8 anos que eu estudo a mesma coisa. Eu cursei só a metade, meu irmão. Custa 10 vezes para você poder ter ajuda em Deuteronômio capítulo 6, de fazer a palavra de Deus se transformar numa realidade. Você naturalmente agir. Vai ter uma reunião. Claro, eu vou à reunião lá para compartilhar, para me alegrar, mas naquela reunião não é onde a sua vida vai ser resolvida. Meus irmãos, é isso que o Senhor tem falado comigo.
Este ano foi um dos anos de maior bênção na minha vida. Sabe por quê? Eu dei 48 horas de aula. Eu ministrei para diversos grupos que jamais eu teria acesso se não tivesse a transmissão online. Grupo de juristas. Deus tem me colocado diante. Eu já estava me preparando para me aposentar, meus irmãos. Era vender tudo que eu tinha e ir para o Nordeste. Alguns já tinham ouvido esse meu plano. Mas Deus tinha outro plano para mim. E Ele tem outro plano para cada um de nós. Nós precisamos transformar esse mal que o diabo planejou para destruir, para empobrecer, para transformar em bênção e riqueza. Mas há sim que temos arrependimento pela nossa rebeldia em não obedecer. Então vamos orar, meus irmãos. Se vocês quiserem ficar de pé, sentado, não tem problema nenhum. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, a oportunidade de estar aqui, Senhor, porque essa semana foi uma semana muito difícil, cansaço, dores, preocupação de estar doente. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, por cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor. Eu te peço que aquilo que nós ministramos hoje aqui, se eu fui infeliz em alguma colocação, o Senhor possa sempre fazer, transformar em bem, falar do Teu Santo Espírito, falar aos corações de quem ouviu e interpretou mal. Eu te peço perdão já de antemão, meu irmão, mas que eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo nossos olhos espirituais, para que nós deixemos de andar por circunstâncias, por vistas. Mas eu te peço agora, Senhor, olhos de águia, para vermos um novo tempo que Tu tens para a Tua igreja, Pai, em que ela sai da passividade e ela entra em ação nesse mundo, Senhor, desesperado, como os sociólogos realmente confirmaram, o mundo está sem controle. Mas os Teus filhos podem botar a ordem nessa terra. Basta eles despertarem e dizerem: eis-me aqui, Senhor, eu saio da minha zona de conforto. Capacita-me, Senhor. Me ajude a mudar minha agenda, para que eu possa ter mais tempo de meditação na Tua palavra, ouvir mais, me aquietar mais, para que Teu Santo Espírito possa falar comigo, Pai. Ó Senhor, eu quero aproveitar também, Pai, por interceder por todos os líderes da Tua igreja aqui nesse país, Pai, nas nações, para que eles também venham despertar. E aquilo que o diabo intenta fazer, através da sua agenda, do globalismo, da nova ordem mundial, seja destruído, Pai. Porque os Teus filhos vão se posicionar, Pai. Então eu te peço esse despertar, que antes de eu deixar esse mundo, Pai, eu possa ver esta realidade da Tua igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado.